Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar aqui um pouco sobre o tema decisão do Supremo Tribunal Federal, na repercussão geral do tema 1199, que tratou da retroatividade ou não da Lei 14.230 aos atos de improbidade administrativa praticado antes de sua vigência. E agora vamos falar um pouco em cima da tese que foi divulgada, pelas 4 teses que foram divulgadas pelo Supremo Tribunal Federal, né? Nós soltamos até um card explicativo em cima dos votos dos ministros, né? E agora vamos fazer esses vídeos breves, mais breves possíveis, com o objetivo de falar um pouco da decisão do Supremo Tribunal Federal em cima de suas teses. Bem, algumas teses, como a gente vai falar, especialmente as teses 2 e 3, elas foram um pouco diferentes, se não totalmente diferentes, do teor dos votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal, pelo menos a sua maioria, que a gente vai falar no vídeo seguinte. Nesse primeiro vídeo, a gente vai falar um pouco da tese 1. E a tese 1, o Supremo Tribunal Federal afirmou: é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se nos artigos 9, 10 e 11 da LIA, da Lei de Improbidade Administrativa, a presença do elemento subjetivo dolo. Ora, aqui o Supremo Tribunal Federal não traz qualquer novidade, pois, ao afirmar que é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para os atos de improbidade administrativa, sempre foi dessa forma, até mesmo antes do advento da Lei 14.230. Os atos de improbidade administrativa sempre exigiram uma responsabilidade subjetiva, nunca foi objetiva. Ou seja, nos artigos 9 exigia-se já o dolo para a configuração da improbidade administrativa, no 10 exigia-se o dolo e a culpa, que também são elementos subjetivos, e no artigo 11 o dolo. Então aqui não trouxe qualquer novidade. E quando ele fala exigindo-se nos artigos 9, 10 e 11 a presença do elemento subjetivo dolo, ele só reafirma o que a lei nova, a lei 14.230, que modificou a lei 8.424, já estabeleceu, ou seja, todos os atos de improbidade administrativa devem haver para a sua configuração dos atos de improbidade administrativa, deve haver o dolo. Isso não há qualquer novidade. Trago algumas questões práticas com relação a essa tese 1. Primeiro, a questão do dolo específico, ou seja, nós sabemos que a lei anterior, antes do advento da 14.230, exigia-se um dolo. E agora, com o advento da 14.230, exige-se um dolo específico, um elemento subjetivo específico, ou seja, um dolo mais forte na prática, onde há necessidade de mais elementos probatórios para a demonstração do seu dolo. Com relação ao dolo específico, ou dolo, elemento subjetivo específico para a configuração da improbidade administrativa, isso não foi objeto do tema 1199. Desta forma, neste julgamento, o Supremo Tribunal Federal ele não analisou a questão da retroatividade ou não desse dolo específico. Tá? Então, isso aqui é muito importante. Não há nenhuma decisão vinculativa aos tribunais superiores e aos magistrados para que haja retroatividade ou não desse dolo específico. Trago um adendo que no voto do ministro Alexandre de Moraes, como a gente até falou em vídeo anterior, o Alexandre de Moraes afirmou que não existe diferença de dolos antes ou depois da 14.230. O que a lei 14.230 trouxe ao reafirmar de um dolo específico é como se dissesse a necessidade de que o dolo ele precisa existir, ele precisa ser reforçado. É como se estivesse explicando um dolo que já existe. O ministro Alexandre de Moraes, portanto, diz que não há nenhuma diferença do dolo de antes com o dolo depois da 14.230. Mas isso só foi uma breve passagem do ministro Alexandre de Moraes e, portanto, também não é vinculativo, tá certo? Então, o que é importante deixar claro aqui, mais uma vez, que a questão da retroatividade ou não
da mudança trazida pela Lei 14.230 com relação ao dolo específico ou elemento subjetivo específico não foi objeto de julgamento do Supremo Tribunal Federal. Desta forma, não vincula os tribunais e juízes magistrados de piso.